O protagonista levou uma vida mó zoada e, no fim, morreu. Mas aí a deusa deu um jeitinho e mandou ele reencarnar. Só que ela entendeu tudo errado e ele acabou virando uma mudinha de árvore. Com cada galho que brotava, ele ganhava magia. Com cada raiz que crescia, ele sentia o mundo ao redor. Ele já não fazia parte do ecossistema, ele virou o sistema inteiro. Será que uma árvore reencarnada pode redefinir o que é estar vivo? Bora ver o que rola. Um pai aventureiro e o filho dele estavam folheando um livro, tudo protegido pela árvore do mundo. O filho perguntou pro pai de novo, árvore do mundo? Mas onde é que fica essa árvore do mundo? O pai pensou na resposta e falou que lá no fundo da floresta tem uma vila pequena onde representantes de várias raças moram. Uma aranha largou uma maçã da árvore direto pro menino que parecia um dragão. O garoto feliz pegou a maçã e agradeceu pra aranha, agradeceu pra árvore do mundo e saiu correndo pro vilarejo. Cada morador da vila desejava bom dia e boa tarde pra árvore do mundo. Nosso herói se chama Kotono Kai. Ele é um verdadeiro hikomori, um preguiçoso raiz. É aquele tipo que não serve pra nada na sociedade, quase nem dá pra chamar de gente. Ele nunca sai de casa, mas nesse dia teve que sair, mesmo tendo esquecido totalmente como faz isso. Na lojinha perto da casa, a vendedora foi atacada por um ladrão com uma faca. O cara exigiu que ela entregasse a grana. A primeira coisa que ele sentiu foi preocupação com a vida da outra pessoa. Bem na frente do protagonista, a vida da moça estava na maior gelada. Ele pensou que já tinha visto aquela menina em algum lugar. Será que era Kade Kazumi? Eles tinham ido na mesma universidade. O MC, main character, tinha um crush só dele nela. Nem imaginava que ia trombar com ela num lugar desses. Ele não chegou a falar direto com ela e ela olhou com aquele olhar super desconfiado. O protagonista ficou se perguntando por que ela estava trabalhando naquela lojinha. Mas ele parou de pensar nisso porque não dava tempo. Se ele não fizesse nada, ela ia morrer. O Sakai deu um berro e partiu com tudo no ladrão. O ladrão perguntou quem ele era, meteu a faca no peito do protagonista e falou, morre. O MC conseguiu falar para Kade sair correndo da loja. Enquanto perdia a consciência, ele viu a vendedora saindo correndo. Passaram vários pensamentos na cabeça dele que estava tudo certo, que estava tudo bem com ele, que ele estava trocando a vida dele pela dela. Graças a Deus. Quando Sakai voltou a si, viu uma mina linda com uma coroa na cabeça e uma capa flutuando na frente dele. Era uma deusa. Ela falou que lamentava que a vida dele tivesse acabado assim, que ele protegeu a menina do ladrão, mas morreu no processo. Só que se ele não tivesse interferido, nem assim o desfecho mudaria. O MC pensou que tinha morrido à toa. A deusa respondeu que ele estava certo, que ela também ficou triste que isso aconteceu. Falou que ela valorizava as intenções dele. Ele era só um recluso comum que colocou a vida dos outros na frente da própria. Era uma história bonita. A vida dele foi um fracasso total. Nada mudou até o fim. O protagonista ficou pensando nessas palavras. Não queria aceitar, mas a real era que a vida dele foi um fracasso mesmo. Parecia que nem existiu. A deusa pediu desculpa pro Sakai. Disse que não devia ter mexido na ferida do passado dele. Ela ofereceu uma reencarnação, mas precisava do consentimento dele. Perguntou se ele queria uma segunda chance em outro mundo. Ele estava pronto para agarrar essa chance? Reencarnação? Tipo Isekai igual nos animes? O MC quis saber se podia começar a vida do zero. Gritou, sim, por favor. A deusa falou que antes de ele reencarnar no outro mundo, ia conceder um pedido. O que ele queria? O Sakai pensou. Lembrou que morreu esfaqueado e pediu um poder que não deixasse ele morrer assim de novo. Não queria mais morrer de faca. Queria ser o mais forte do mundo. Poder proteger quem ele ama. Queria isso exatamente. A deusa sorriu. Um brilho mágico e círculos misteriosos surgiram nos pés do protagonista. A deusa disse que esse era um desejo lindo e que agora ele ia viver no outro mundo como num abraço de mãe, com um calor que dá sono. Ele morreu e renasceu ao mesmo tempo. Sentiu que estava passando para um nível novo, ultrapassando o humano. Quando voltou a si, perguntou, que porra é essa? Que eu sou? Será que virei uma muda? Quando pediu um corpo invulnerável que não morresse, não esperava ver isso. E que vida será que espera ele lá na frente? Um botaço pisou nele. O MC sentiu dor. O grandão passou e falou que o Art estava enchendo o saco, que alguém como ele devia ficar no chão, rastejando. O Art era um garoto magrelo, baixinho, com cara de assustado. O grandão falou que filho de fazendeiro ia ser fazendeiro até morrer, e ele ia virar o chefe da vila. Ia ser do jeito dele. O grandão e os amigos riram e o MC chamou o grandão de idiota sem educação. Isso doeu porque ele pisou sem querer. Tentando se levantar, o Sakai viu que o garoto estava ali do lado.
Ele esperava que o garoto também fosse pisar nele. O Art perguntou pro brotinho se estava tudo bem. Se doeu quando o grandão pisou. Ele ficou com pena do broto e chamou ele de coitadinho. O Art fez uns galhos em volta do broto e falou que agora todo mundo ia ver ele e ninguém mais pisava. Se despediu do broto e foi embora. O protagonista pensou que o moleque era gente boa demais e agradeceu. O Sakai achou que nunca ia esquecer esse gesto. Desejou que o garoto fosse sempre feliz. Pensamentos positivos em forma de raio de energia tocaram o garoto. O Art sumiu lá longe. O tempo passou. O sol tava rachando o céu. O MC tava morrendo de sede. Não tava chovendo, só aquele sol de lascar. Se continuasse assim, ele ia secar. O Sakai esperava que o garoto voltasse para regar ele. Um sliminho apareceu perto, viu o brotinho e regou com uma onda só. O Sakai pensou, que slime gente boa. Mas será que tava tudo mesmo certo? Por causa disso, o corpo do sliminho ficou ainda menor. O slime fez barulhinho de novo e o MC pensou como era bom. Ele agradeceu o slime porque graças a ele ia poder viver mais. O Sakai desejou que a vida do slime fosse massa. Ele mesmo nem percebeu como seus pensamentos positivos chegaram no slime. Daí esse slime começou a voltar de tempos em tempos e regava o broto. Ele juntava água sabe lá onde porque cada vez que voltava tava maior. O tempo foi passando e o slime continuava voltando, compartilhando energia positiva toda vez que regava o broto. O brotinho foi crescendo. Ao mesmo tempo, numa vila pequena perto da árvore que estava crescendo, numa capelinha, crianças estavam na frente do padre. O padre falou que hoje, na Vila Pocote, ia ter a cerimônia de maioridade. Habilidade é um presente que eles iam receber da deusa. Na vila, quando os moleques fazem 14 anos, tem que passar pela cerimônia de maioridade e aí ganham suas habilidades. O padre ainda falou que, quando ganhassem as habilidades, alguns podiam virar aventureiros. O Art ficou pensando qual habilidade ele ia ganhar. O padre disse que esperava que eles ganhassem a que mais combinasse com eles. As crianças foram chegando, uma por uma, perto do padre. O grandão empurrou o Art e falou para ele não ser burro. O grandão disse que um cara como o Art ia ganhar a habilidade mais inútil, e ele ia ganhar a habilidade da espada sagrada. O Art fez que entendeu e falou que tava de boa. O padre chamou o Art Gilbert. O Art subiu firme as escadas, foi até a placa mágica. O padre pediu para ele abrir a janela de status e olhar. O Art topou. Estendeu a mão. A placa mágica brilhou. A luz cegou geral na capela. Na janela de status estava escrito, Art Gilbert, taxa de desenvolvimento 200%, crescimento de status 200%, imunidade a efeitos negativos, capacidade física 200%, bênção da árvore do mundo. O padre ficou de boca aberta e falou que nunca tinha ouvido falar numa coisa dessas. O nível de habilidade do Art era único. Isso era incrível. Ele parabenizou o Art. Todo mundo na capela ficou feliz por ele. Alguém falou que isso era top e deu parabéns. Outro falou que a mãe e o pai dele deviam estar orgulhosos. Outro só falou, caraca. O Art estava feliz com a habilidade que ganhou. O grandão ficou parado no canto e falou pro Art prestar atenção na habilidade incrível que ele ia ganhar. O padre chamou o Grid Pocote. O grandão mexeu na placa e abriu o status. Tava escrito Grid Pocote, lenhador. Habilidade nível N. O grandão ficou puto de receber uma habilidade tão baixa. A galera na capela disse que ele era inútil, mesmo o pai dele sendo chefe da vila. Nível N era humilhação. Depois da cerimônia, todo mundo foi para casa. Uma garota com um laço na cabeça alcançou o Arthur que perguntou dele sair da vila e virar aventureiro. A mina se chamava Beatriz. Arthur cumprimentou ela e falou que ainda não sabia se ia conseguir virar aventureiro. A Beatriz lembrou ele que ele tinha uma habilidade UR. Ele ia se dar bem com certeza. Arthur falou que, se era assim, ele ia tentar. Levantou a mão e falou que a habilidade dele era a bênção da árvore do mundo. Tinha uma muda pequena crescendo na floresta. Talvez fosse a tal da árvore do mundo. O Arthur recebeu uma skill UR, a bênção da árvore do mundo. Depois disso, ele virou um aventureiro famoso e agora já tinham passado 20 anos. O Art se aposentou e voltou pro vilarejo dele, Pocote. O Art estava carregando um moleque no colo e ficava na dúvida sobre qual era a real da bênção da árvore do mundo. Será que foi por causa daquela muda que ele ganhou a skill? O garoto perguntou, árvore do mundo mesmo? O Art respondeu, sim. Por isso tem que respeitar e tratar bem a árvore do mundo, tá ligado? O moleque concordou. O Art pensou que a cerca já devia estar toda quebrada e que era hora de fazer uma nova. Ele falou pro filho correr na frente que ele chegaria logo. O menino saiu correndo floresta dentro. 20 anos depois,
A muda tinha crescido de um jeito que dava para ver, já tinha uns 2 metros de altura. Agora não morria mais se alguém pisasse nela, mas o tronco ainda era fino. Ultimamente, parecia que o crescimento tinha desacelerado, e o protagonista não sacava o motivo. O moleque correu até a árvore e pensou: será que essa aqui é a árvore do mundo mesmo? A árvore respondeu que não era. Se chamava Cotonoai e naquele ano faria 20 anos. A cerca em volta da árvore estava mesmo caindo aos pedaços. O menino decidiu tirar aquela cerca. O MC perguntou para ele por que ele precisava daquela cerca tão preciosa. O menino limpou tudo e organizou o espaço. O protagonista perguntou o que ele estava fazendo. Afinal, durante 20 anos só tinha aquela cerca pequena e um monte de limo. Por que ele estava limpando tudo? O menino ficou do lado da árvore pensando na vida. Depois, agradeceu à árvore do mundo pela bênção. Ele agradeceu pelo skill que deu pro pai dele. A árvore perguntou: skill? Que é isso? A árvore ficou pensando como o menino parecia muito com o garoto que tinha colocado a cerca ali. Será que era mesmo o filho dele? De repente, uma voz chamou o menino. Gil, um cara grandão, com uma espada no ombro, apareceu. Era o filho do Grodd, o Burgu. Ele perguntou o que o Gil estava fazendo e por que precisava daquela árvore. Ele ia treinar espada nela, era a árvore perfeita para isso. Ele falou grosso que o Gil estava no caminho dele. A árvore ficou assustada. O Gil, todo orgulhoso, disse que não ia deixar o Burgu fazer isso. Falou que aquela era a árvore do mundo. Em 100 anos, ela ia virar a grande árvore do mundo. O Burgu riu alto. Essa arvorezinha aí é a árvore do mundo. Ele puxou o Gil pela roupa e começou a zoar ele. Disse que se o Gil não saísse, ele ia cortar a árvore primeiro. O Burgu balançou a espada, mas o Gil pulou para lado. Ele pegou um pedaço de pau do chão e pediu para o Burgu parar, que ele não queria briga. O Burgu sacudiu a espada de novo, mas levou um golpe do pau. A espada voou da mão dele e ficou fincada no chão. O Burgu, puto da vida, partiu para briga corpo a corpo. Jogou um soco no Gil e falou para ele não se empolgar demais. O Gil pegou o pau para se defender. Aí ouviu uma voz: chega! Era o Art chegando. O Burgu cumprimentou ele na moral. O Art mandou o Burgu não mexer na árvore e pediu para ele respeitar mais a natureza. O Art avisou que ele não queria que o Burgu mexesse com a fúria da mãe natureza. O Burgu pediu desculpa e disse que estava indo embora. O Art olhou firme pro Gil, deu um tapinha na cabeça dele e falou para usar os truques que tinha ensinado. E elogiou o moleque. Enquanto o Art e o Gil saíam, a árvore pensou que eles tinham feito uma cerca nova para ele. Era mó pai e filho bonitinhos. O Sukai abençoou o Gil e esperava que ele fosse feliz também. Ele pensou: será que ele não é a tal da árvore do mundo? Depois que o Gil foi embora, a vida da árvore voltou ao normal. Ela ia crescer logo, mas o crescimento tinha desacelerado de novo. Será que ia virar uma árvore grande ou só uma árvore sem graça? Daí apareceu um limo gigante atrás dos arbustos. O Sukai ficou bolado de ver o limo enorme. O limo esticou os braços para a árvore e começou a regar dos dois lados. O Sukai perguntou se era o mesmo limo. O limo continuou regando a árvore. O Sukai percebeu como o limo tinha crescido. Será que tinha trazido mais água? O Sukai agradeceu o limo e viu que tinha vários limos pequenos do lado. Eles regavam a árvore de todos os lados. O Sukai pensou que tinha acabado de regar, mas cada liminho ia regando a árvore de novo. Agora essa água ia durar mó tempão para a árvore. O Sukai ficou de boa, agradeceu e mandou energia positiva para a família dos limos. O tempo passou. A árvore percebeu que tinha crescido. Agora tinha uns 3 metros. Mas logo o Sukai ficou bolado que o crescimento estava parando de novo. Talvez faltasse nutrientes. Um lobo preto saiu da floresta, rosnando ameaçador e foi até a árvore. O protagonista falou que ele não servia para comida. O lobo olhou para os lados, virou as costas e cagou bem embaixo da árvore. O Sukai pediu para ele parar, mas só ouviu um rugido alto. Até os passarinhos voaram assustados com aquele som. O lobo enterrou o cocô no chão. Brotaram novos brotos nos galhos da árvore. O protagonista pensou que a árvore tinha começado a crescer de novo, tudo graças ao cocô mágico do lobo, cheio de nutrientes. O Sekai agradeceu o lobo pelos nutrientes e mandou energia positiva para ele. A árvore desejou que o lobo ficasse bem. O tempo passou. A noite virou dia. O lobo conhecido saiu da floresta de novo, mas já não estava mais sozinho, era líder da matilha. O lobo pediu desculpa para a árvore pelo que tinha feito antes. O protagonista ficou pasmo porque o lobo falava. O lobo falou que tinha sido meio rude. O Sekai achou que o lobo tinha evoluído, virado um cara mais esperto. O protagonista disse que estava tudo certo.
Graças ao lobo, a árvore tinha crescido. O lobo entendeu que só palavras não bastavam e trouxe um presente, as cabeças de vários monstros. O lobo disse que isso ia ser um baita nutriente, muito melhor que cocô. A matilha pediu para a árvore aceitar o presente como desculpa. O Sekai agradeceu a oferta. Os monstros mortos tinham uma carga de nutrientes. Era perfeito. O protagonista pensou que agora a árvore ia crescer ainda mais. Os lobos sempre vinham e deixavam comida para ela. Por isso ela ficou forte. Depois de um tempo, uma aranha resolveu morar na árvore. A árvore ficou alta o suficiente. Chegou a 7 metros. Um dia, 2 lenhadores com o velho líder chegaram perto da árvore. O velho falou que a árvore estava grande o suficiente. O protagonista concordou. Ele mesmo não acreditava que um dia tinha sido só uma muda. O protagonista olhou bem e achou que aqueles caras, pelo jeito de se vestir, eram do mesmo vilarejo do moleque. Ele não entendeu o que eles queriam. O velho mandou, então, corta essa árvore. O protagonista ficou perdido, sem entender o que estava rolando. A aranha desceu na teia. O velho riu. O Sekai não entendia por que queriam cortar ele e o que tinha feito de errado. Quando um dos lenhadores balançou o machado, sentindo perigo para a árvore, uma matilha de lobos pulou da floresta, ficou na frente da árvore e não deixou os lenhadores chegarem. Eles ficaram prontos para a briga, mostrando os dentes afiados. Os lenhadores preferiram dar o fora e ir para longe. A árvore ficou feliz que os lobos tinham vindo proteger ele. O velho gritou: que tá acontecendo? Disse que não iam tocar na árvore e pediu desculpas. O protagonista respirou aliviado. Dessa vez ele escapou, mas foi por pouco. O protagonista pensou: putz, que pena que os lobos não podem ouvir minha voz. Se der, eu vou agradecer eles. Sem nem perceber, o Sekai mandou energia positiva para os lobos agradecendo por salvarem ele. Os lenhadores iam andando pela floresta e o velho resmungava: que pena, uma árvore tão boa tinha crescido. Ia ficar perfeita. Mas que bicho pegou para os lobos agirem assim? Um dos lenhadores apontou para outra árvore e perguntou pro velho: e essa árvore aqui? O velho respondeu que não era nem de longe como a outra, mas valia a tentativa. Um goblin saiu voando da floresta, sorrindo maliciosamente para eles. O tempo passou e a árvore cresceu até uns 9 metros. Um dia, frutos apareceram nela. O protagonista não sabia que fruta era e nem podia comer. Era só uma fruta vermelha qualquer. Um dia, um limo grandão veio visitá-la. Veio para regar a árvore. Sakai agradeceu a mina e resolveu bancar o rango para ela. Deu umas frutas na moral. Ele estava na esperança que ela curtiria. A Slime mandou ver na fruta e rolou um brilho sinistro nela. Mas pela cara da mina, dava para sacar que a fruta tinha agradado a Slime. Daí a Slime parecia que tinha pegado fogo. Rolou uma explosão de poder mágico sinistra. Do nada, um chapéu de rei apareceu na cabeça da Slime e uma capa de rei brotou no corpo dela. Sakai sacou que a Slime tinha evoluído. E, pasme, a Slime começou a trocar ideia. Ela agradeceu a árvore do mundo pela bênção. O protagonista ficou bolado de feliz que ela tinha gostado. MC percebeu que a fruta dele ajudava na evolução. Aí, quando os lobos chegaram trazendo nutrientes, a árvore também distribuiu umas frutas para eles. Os lobos comeram na maior satisfação. Todos os lobos ficaram cobertos de fogo. E então, ficaram em pé, na moral, tipo gente mesmo. E o corpo deles ficou todo trabalhado, musculoso e estiloso. Os próprios lobos ficaram bolados com a transformação. As lobinhas disseram que essa mudança foi graças à árvore. Outro lobo falou que aquilo era, sem dúvida, a intervenção da árvore do mundo. O líder da matilha falou que se eles morassem ali, iam ter a proteção da árvore com certeza. Alguém da matilha sugeriu que eles tinham que se estabelecer ali de vez. O líder curtiu a ideia. A lobinha perguntou se os 4 poderiam proteger a árvore do mundo. O líder falou para voltarem à toca e chamarem a galera. Ia ser tudo junto, uma comunidade firmeza. Os lobos agradeceram a árvore pela bênção e prometeram retribuir. Os lobos começaram a andar em 2 pernas. E não só isso, passaram a falar e ainda chamavam o protagonista de árvore do mundo. Sukai achou que ele já estava grandão, provavelmente uma das maiores árvores da floresta, mas achava que chamar ele de árvore do mundo era meio viagem. Depois de um tempo, uma galera apareceu na árvore. Alguns pediram pro padre sagrado segurar a onda. Parece que eram representantes de uma igreja e o padre dele estava doente. A árvore largou uma fruta no chão. Um dos ministros pegou a fruta e cortou em pedaços pequenos. Os ministros ofereceram pro padre comer a fruta porque ele precisava de força. O padre comeu um pedaço, depois outro, e parecia que pegou fogo por dentro. Levantou com maior força.
Os ministros perguntaram o que rolou. O padre respondeu que não sabia, mas que estava cheio de força. Essa árvore salvou ele, sem dúvida. Era a mesma árvore sagrada das escrituras do Eldvit. Os ministros começaram a venerar a árvore e falar que era uma árvore sagrada e aquela fruta era milagrosa. Um deles gritou: "Viva a árvore sagrada!" O protagonista observou tudo e pensou que era massa poder ajudar a galera. Ficou se perguntando que tipo de grupo religioso era aquele, porque ele não sacava o tal de Eldvit Shake que eles falavam. Alguns dias depois, apareceu uma criatura nova embaixo da copa da árvore. Ela experimentou uma das frutas mágicas, mas a árvore jogou mais porque a criatura parecia com fome. Outro brilho mágico rolou, e essa lagartixa faminta virou um homem-lagarto. O homem-lagarto agradeceu à árvore pela ajuda. O protagonista ficou bolado se valia a pena dar tantas frutas, porque a lagartixa evoluiu demais. O lagarto disse que, como agradecimento, ia deixar uma pedra de formato estranho. Chamava Dragonite, uma pedra preciosa que só aparece no corpo dos homens-lagarto depois de anos. Era um minério mágico especial. O lagarto se despediu da árvore e agradeceu de novo, prometendo voltar. O protagonista achou que ia valorizar qualquer presente, mas não sabia o que ia fazer com essa pedra. E mesmo os que nunca tinham visto ele antes continuavam chamando ele de Árvore do Mundo. Talvez estivesse escrito em algum lugar que ele era a Árvore do Mundo. MC decidiu aceitar o presente do lagarto, porque ele fez isso de boa, na moral. Alguns dias depois, apareceu uma cara estranha. Era um homem. Ele se ajoelhou diante da árvore e perguntou se podia pegar a pedra. Pediu para a galera entender. Ele era um mercador chamado Makor Bolt. Os parceiros dele tinham traído e abandonado ele na floresta, e a árvore não só deixou ele pegar a pedra como também deu umas frutas maravilhosas para ele. O cara perguntou se a árvore tinha abençoado ele. Agradeceu por tudo e foi embora. Depois, ele apareceu na loja mostrando a pedra. O avaliador disse que era o lendário Dragonite. Perguntou onde ele tinha conseguido uma pedra daquela. E num dos livros, o homem viu uma escritura falando das frutas mágicas que ele tinha comido. Ele foi na capela, chegou no padre e perguntou qual era a janela de status dele. Antes não tinha nenhuma habilidade UR ali. Será que era a bênção da árvore do mundo? O padre mostrou a janela e falou: "Isso mesmo, graças a isso, a sorte dele triplicou." O homem pensou no fato de que era a árvore do mundo. Um dia, ele voltou na árvore, mas dessa vez com uma carta de mercadorias, segurança e com roupa fina. O cara falou que era o mesmo mercador que a árvore tinha abençoado outro dia. Ele comprou a terra e decidiu proteger a árvore. Era uma forma de gratidão pelo que a árvore fez por ele. O protagonista ficou feliz que a terra foi comprada, principalmente para ele. Os assistentes do Makoro colocaram uma placa dizendo que era proibido derrubar a árvore. Agora, nenhum marginal ia querer mexer com ela. Makoro disse que estava feliz de poder retribuir a bênção da árvore. A partir daquele dia, o exército privado dos mercadores fazia patrulha regular na área. E como Makoro tinha prometido, eles realmente cuidavam da árvore. Mas a paz não durou muito. Um dia, um grupo apareceu e começou a cavar a árvore com paz. O padre falou que era uma árvore sagrada e que devia ser plantada em outro lugar. O protagonista implorou para eles pararem. O padre disse que ia levar a árvore para eles cuidarem. Era aquela seita religiosa, o Eldvit. Um dos guardas da árvore gritou: Que esses caras estão fazendo? Essa terra é do Lorde Makoro." Os sectários ficaram com medo e fugiram. Makoro ficou horrorizado com o que esses caras tentaram fazer. Perguntou para a árvore se estava tudo certo. O protagonista agradeceu os salvadores. Por um tempo, Makoro ia proteger a árvore e ela podia viver em paz. O inverno chegou, e depois de um tempo, a árvore cresceu para uns 10 metros. Mas ainda tinham vários perrengues. Tava muito frio por causa do inverno. Nevava todo dia e MC não conseguia se proteger do frio. Na real, ele já sentia frio até em dias de chuva normal, não só no inverno. Um monte de insetos diferentes se instalou na árvore. Até que seria de boa se fossem insetos fofos, mas a maioria só fazia mal para ele. O protagonista entendeu que os insetos também queriam sobreviver. Ele até não se importaria se eles só morassem lá, mas eles se enfiavam dentro e comiam ele. Um dos moradores conseguiu resolver o problema. Era uma aranha de caverna. O protagonista ficou sabendo o nome desse monstro pela galera que vinha falar com ele sobre a aranha que vivia na copa da árvore. Aranhas de caverna, pelo nome, costumam morar em cavernas. Então, por que essa aranha resolveu morar ali? MC ficou muito agradecido à aranha pela ajuda. A aranha comeu todos os insetos que estavam no corpo dele. Descobriu que as aranhas eram muito úteis.
O protagonista não tinha certeza se a fruta dele seria suficiente como agradecimento. Depois que a aranha comeu a fruta, ela evoluiu para uma aranha da floresta. Depois disso, a aranha esticou sua teia ao longo do tronco e a árvore ficou quentinha. Graças à aranha, a vida do protagonista ficou muito mais fácil. Eles viviam numa relação totalmente simbiótica. Um dia, teve uma nevasca sinistra. Do meio da floresta, apareceu um grupo de criaturas procurando refúgio. Eram goblins. Um dos goblins sugeriu se esconder da nevasca ali. MC ficou curioso porque um dos goblins era mais desenvolvido que os outros, e só esse conseguia falar. Ele disse que sentia um poder misterioso vindo da árvore. Os goblins disseram que iam construir uma vila ali. O protagonista ficou surpreso que os goblins iam construir uma vila perto dele, debaixo da copa da árvore. Os goblins gritaram para os outros trazerem mais madeira, e rapidinho as crianças goblins corriam carregando toras. Parece que a árvore ia ficar no centro dessa vila. Os goblins não mexeram na árvore. Pelo jeito, eles não queriam usar a madeira dela com medo de prejudicar. O protagonista achou que uns galhos não iam fazer mal e decidiu ajudar os goblins. A árvore jogou alguns galhos para baixo. O goblin ficou de cara. Que é isso? E sacou que a árvore tinha jogado galhos para ajudar. Era madeira de primeira. O goblin falou que a gente devia agradecer essa árvore gigante. Construíram a vila juntos. Todo mundo ajudou. Quando terminou a construção, o goblin-chefe falou que aquele ia ser o novo lar deles. O protagonista achava que seus galhos eram de qualidade melhor que os outros, e os goblins logo curtiram essa madeira. Eles usaram para construir a casa do ancião da vila. Os goblins estavam gritando de alegria. O protagonista ficou olhando tudo lá de cima, cheio de pensamentos quentinhos no coração. Os goblins fizeram uma fogueira. Uns cantavam umas músicas, outros tocavam instrumentos e alguns só ficavam sentados esquentando perto do fogo. Eles decidiram agradecer a árvore por ajudar a construir a vila. O ancião falou que aquela bebida era especial dos goblins e ofereceu para a árvore experimentar. Ele derramou o líquido direto nas raízes da árvore. O MC, protagonista, provou a bebida e falou que era uma delícia. O desenvolvimento da vila dos goblins estava indo de boa, mas ultimamente eles tinham problema com comida. Então, ele deixou cair os frutos, e os goblins comeram esses frutos. Comendo eles, os goblins evoluíram e viraram goblins de responsa. Os que antes não falavam, agora também conseguiam falar. Agora eles pareciam muito com humanos. Até ali, todos os goblins eram baixinhos, mas agora eles ficaram bem maiores. As goblinas começaram a se arrumar melhor também. A aparência delas ficou fofa, o rosto quase não dava para distinguir de um humano. Entre os goblins, tinha uns que ficaram com o corpo mais forte, tipo gorila. Pensando bem, eles já estavam mais para orcs do que para goblins. De vez em quando, à noite, rolava uma festa com dança. O protagonista curtia ficar de olho. E aí as aranhas que moravam na árvore conseguiram trocar ideia numa boa com os goblins. Ele ficou felizão com isso. Eles conviviam numa boa, sem estresse. As aranhas também comiam os frutos da árvore. A primeira aranha da floresta evoluiu mais ainda, virou a Arachnine. Ela também aprendeu a falar, conseguia trocar ideia numa boa com os goblins, o que fortaleceu a amizade deles. Ela conversava bastante com os goblins. O protagonista percebeu que Arachnine trocava ideia com o líder dos goblins, parecia até que estavam negociando. Parecia que conseguiram chegar num acordo que era bom para todo mundo. Era legal de ver. Arachnine e suas aranhas viviam lá em cima, e os goblins lá embaixo. Os lugares deles nunca se misturavam, então nunca dava confusão. Os goblins fecharam um acordo com Arachnine. Eles iam fornecer a bebida alcoólica deles e as aranhas, em troca, davam roupas feitas das teias delas. Provavelmente, foi os goblins que propuseram isso. Além disso, as aranhas faziam roupa de cama para os goblins, e em troca, os goblins construíam casas nas árvores para elas, uma relação ideal que beneficiava geral. Assim, a Vila das Aranhas e a Vila dos Goblins foram crescendo. A árvore estava meio entediada, aí resolveu dar nome para os goblins. O protagonista chamou o líder deles de Hind. O goblin mais trabalhador ele chamou de Gonzales. A goblina mais fofa recebeu o nome de Ri. Ela curtia costura e por isso ficou amiga da Arachnine. A garota com os peitos maiores e mais estilosa ele chamou de Clem. O velhinho mais baixinho recebeu o nome de Gobshin. Ele passava por eles todo dia assim, de boa. Antes que ele piscasse, a vida já estava fervendo ao redor. Recentemente, os goblins começaram a ter problema com comida de novo. Gonzales falou que os monstros dali eram muito fortes. Se os goblins quisessem caçar, ia ser difícil. Henry falou que também tinha poucos animais próprios para comer.
Ela perguntou pro líder o que eles deviam fazer. O protagonista percebeu que, nos últimos anos, ele tinha dado muitos frutos para vários monstros diferentes, e esses monstros tinham evoluído para criaturas humanoides. Pô, não podia ser assim. Parecia que ele tinha ferrado o ecossistema dali. O que ele podia fazer para os goblins? Bom, ele não podia se mudar. Parar? Ou será que podia? Ele mexeu as raízes. Será que ia dar bom? Surgiram umas raízes novas. Talvez os goblins pudessem comer as raízes dele. Ou talvez ele conseguisse plantar uns legumes nas raízes, tipo daikon. Será que funcionou? A raiz dele virou daikon mesmo. Ele puxou outra raiz e decidiu tentar plantar morango. E os morangos cresceram de verdade. Ele pensou, sério? Que maneiro, show de bola. Ele puxou as raízes da terra e tentou montar uma horta local. E depois de alguns dias, já tinha um monte de comida. Os goblins chegaram e viram aquilo. Um perguntou o que era aquilo. Outro falou que não sabia. Será que é outro presente da árvore do mundo? O primeiro respondeu, exatamente. Perguntou, dá para comer? O segundo falou, temos que provar. Eles provaram. O primeiro gritou de alegria, que isso, mano? O segundo gritou, delícia demais. Chamaram os outros e falaram, esses legumes são muito gostosos. Os goblins começaram a cozinhar os legumes. Provaram os pratos prontos e ficaram bolados. Gonzales falou, cheiro e sabor nota 1000. O líder confirmou que ficava massa com carne. O protagonista pensou, parece que eles curtiram. Minhas raízes viram qualquer legume ou fruta. Resolvi o problema da comida dos goblins num piscar de olhos. Alguns goblins ficaram responsáveis pela agricultura. A civilização dos goblins continuou crescendo. Os goblins disseram que os legumes eram muito saborosos. Agradeceram à árvore do mundo. Comeram sopa de legumes cozidos e alimentaram um ancião. Ele agradeceu pela sopa. Alguém chamou ele e disse que um dos membros da tribo ainda não tinha voltado. Goblins de um povo vizinho tinham levado ela para algum lugar. O ancião ficou puto da vida. O quê? Gonzales gritou que nunca perdoaria eles. O ancião parou ele. Espera, eles ainda não sabem a real intenção deles. Precisam tentar resolver a parada numa boa. Gonzales falou que não ia deixar barato. Ia esmagar cada um deles. O ancião respondeu, não. O protagonista pensou, a Arrey é linda mesmo. Ele entendeu a agitação dos outros goblins. Arasmini desceu da árvore. O ancião ficou surpreso ao vê-la. Ara perguntou, ela pode ir salvar a Henry com os goblins? O ancião confirmou, claro. Ele agradeceu a ajuda dela e falou que ela iria junto. O chefe da vila disse que Gonzales iria falar com os caras que tinham levado a Henry para a vila deles. O chefe falou que se não desse para resolver na paz, ia ter que resolver no braço. Sakai pensou, que cilada. Ele torceu para não rolar guerra, que tudo se resolvesse numa boa. Depois de um tempo, Gonzales e Arasmini voltaram. Gonzales contou pro chefe da vila o que rolou. Ele riu e disse que não aconteceu nada muito ruim. O MC pensou que foi rápido demais. O chefe da vila perguntou, tá tudo certo? A Henry não sofreu nada? Ela mesma respondeu que estava tudo bem. De repente, pedidos de perdão foram ouvidos. Mas era goblins de outra vila. Eles estavam amarrados nas teias da Arasmini. Um dos presos disse que os monstros tinham ficado tão fortes que estava difícil caçar. Eles só queriam comer. Gonzales ficou indignado e perguntou, e por causa disso, eles decidiram sequestrar a parceira deles, disse Ryan. Mas os monstros tinham mesmo ficado mais fortes. Caçar estava quase impossível. Henry defendeu os presos e disse que a situação estava feia na vila deles. Ela falou pro chefe se dava para ajudar os vizinhos. O chefe ficou surpreso e falou, mesmo assim, se isso não acontecer de novo, eles precisam de mais trabalhadores e dá para pensar em algo. Os presos agradeceram o chefe. Naquele dia, os goblins celebraram o retorno da Henry. Um novo dia era um novo feriado. Goblins comemoram em toda oportunidade. Henry devia estar assustada e eles queriam que ela ficasse melhor. Depois da festa, Gonzales e Henry se encontraram sozinhos perto da árvore. Sakai ficou feliz. Uau! Será que é isso que ele tá pensando? Com certeza é. O MC começou a sentir invejinha. Gonzales abraçou a Henry de leve, mas a árvore não podia ir a lugar nenhum, então ele ao menos podia assistir os goblins se amando. Depois de um tempo, ouviu um barulho. Piu-piu. O protagonista ficou feliz. Lá vem o slime. Ele não achava que eles iam voltar para regar ele de novo. Os goblins entenderam que o slime fazia tudo isso pela árvore. Sempre cumprimentavam e apoiavam o slime. O slime. E aí, slime? Mandou bem. Valeu pelo corre pela árvore do mundo. MC entendeu.
Isso era bom. Ele não queria que rolasse treta entre o slime e os goblins. Por enquanto, eles se davam bem. Aí o tempo foi passando. Em um momento, Sakai percebeu uma garota sentada ali do lado numa pedra. Ele pensou, quanto tempo será que ela tá me olhando? Acho que o nome dela é Mako. Aí ele perguntou pra moça, ela precisa de alguma coisa? Só que ele sabia que ninguém ia ouvir ou entender ele. Afinal, ele era uma árvore. Mas a Mako respondeu, valeu, nada não. O cara ficou bolado. Como assim ela respondeu pra ele? Ele era só uma árvore. Será que alguém ouvia a voz dele? Ele ficou confuso. Será que ela realmente ouvia? Ela respondeu de novo, confirmando que sim. Disse que ouvia ele bem alto e claro. E não parou por aí, ele ficou ainda mais surpreso quando ela falou que conseguia ver a forma dele. Mano, que loucura, sério mesmo, ela conseguia ouvir ele, mas os outros nem pareciam escutar. Por que será que ela escutava? Mako deu uma risadinha e pensou. Depois disse que não sabia, mas que provavelmente o poder mágico dele estava na mesma vibe, na mesma frequência. Ele ficou de cara. Na mesma vibe? É assim que a magia funciona. Quando os goblins se juntaram perto dele, ele começou a crescer muito mais rápido. Era como se, sem perceber, ele estivesse sugando a magia deles, tipo respirando oxigênio. Ele estava absorvendo a magia deles. Ele perguntou para Mako. Então, por causa dessa sintonia, ela conseguia ouvir o que eu falava. Ela respondeu feliz, provavelmente. Ele disse que se ela ouvia ele podia falar com todo mundo. Mako perguntou, quer que eu seja tradutora? Ele agradeceu na hora. Então Mako virou a sacerdotisa da árvore do mundo. Depois de um tempo, ela contou isso pro chefe. Reed ficou de cara e perguntou se ela não estava mentindo. Ela garantiu que estava falando a real. Aí ele perguntou, será que a árvore ouve ele? Dá para confirmar isso de algum jeito? Se for verdade, RY pediu para a árvore largar alguma coisa. Na hora, uma maçã caiu na cabeça dele. Ele pegou a maçã na mão e falou, caraca, eles podem falar com a árvore do mundo. É isso aí, todo mundo tem que saber disso. Ryan falou, se a árvore não se importar, eu queria juntar todo mundo e contar pra galera. Mako disse que a árvore não se importava. Ren falou, massa, e foi chamar todo mundo. Então ele juntou a galera para contar a novidade. Ele sugeriu começar uma conversa com a árvore do mundo. Virou para a árvore e perguntou se ela queria perguntar algo para eles. Mako passou a pergunta para a árvore. Aí ela perguntou pro líder como estavam Gonzales e Henry. O líder ficou surpreso. Quem são esses caras mesmo? Sakai entendeu. Isso, esses nomes só ele tinha dado para eles. Mako falou que a árvore do mundo dá nome para todo mundo. O líder ficou pasmo. Sério isso? Pô, que da hora. Ele tem que dar nome para eles e eles vão lembrar. Sakai decidiu, já que os goblins estão perguntando, bora dar nome para eles. O líder ficou feliz. O nome dele é Hind. Nome top demais. Os goblins ficaram animados. A menina falou que a árvore sabe muito sobre nomes. O líder tem um nome massa. Outro goblin gritou feliz, eba, agora ele tem nome. Ryan falou que pensando bem, era mó ruim sem nomes. Sakai pensou, parece que os goblins curtiram os nomes. Aí Mako virou para Gonzales e Henry e perguntou como eles estavam. Eles ficaram meio assustados e sem graça. Mako falou que estava tudo certo. Ela virou para a árvore e disse que o casal estava bem. Sakai respondeu que estava feliz que os goblins estavam tendo um dia bom e tranquilo hoje. Passou um tempo assim. Um dia, Benjamin voltou da caça. Mas não estava sozinho. O chefe recebeu Benjamin. Bem-vindo de volta. O chefe perguntou o que tinha acontecido na mão dele. Benjamin respondeu que a presa estava resistente. Ele falou que tinha trazido um orc junto. Rin ficou surpreso. Caramba, que orc gigante. Benjamin confirmou e falou que o orc parecia ter se perdido. O orc disse que Odd tinha se perdido. Benjamin ajudou ele. Odd tinha vindo até eles. Ryan falou que ficou feliz de conhecer eles, porque fazia mó tempão que não viam orcs. Isso era uma nova fase na história deles. Ele convidou o orc para seguir ele e falou que ia mostrar a árvore do mundo. Eles chegaram perto da árvore e mostraram para ela. Mako falou as palavras da árvore. Orcs são uma raça pequena, muito mais rara que os goblins. Mas, infelizmente, orcs não são muito inteligentes. Por causa disso, eles sofrem na vida, a chance de sobreviver é baixa. Todo ano o número deles diminui mais e mais. Orcs sempre foram bons guerreiros, são a força principal de luta. Goblins são bons de cabeça, mas mesmo assim, nunca vão derrotar humanos ou dragões. Mas goblins podem fazer dos orcs aliados. Aí eles vão poder conviver e aumentar a chance de sobreviver.
Ryan falou, resumindo, o orc agora é o camarada novo deles. Ele é uma peça importante de luta. Querem chamar ele de orc. Ren virou para a árvore do mundo e perguntou o que ela achava. Mako disse, se é que acha que é um nome bom. Ren ficou feliz. Show de bola. De agora em diante, o orc vai ser chamado de Org. Bem-vindo. Ou agradeceu ela em troca. Mika deu para Org uma maçã e falou, a árvore do mundo quer dar isso para Org como cumprimento. Org se ajoelhou e aceitou a fruta. Jogou a maçã na boca e começou a mastigar. Um brilho se formou em volta dele e Org evoluiu. Ele virou para a árvore do mundo e para Dona Mako e agradeceu pelo presentão. Disse que a fruta estava muito gostosa. Aí virou pro Benjamin e pro Hind e falou que estava feliz de morar com eles. Hind respondeu na mesma vibe. O tempo foi passando, a vila cresceu. Um dia Sakai viu lobisomens de longe. Ele pensou, será que são os lobisomens que eu tô pensando? Chegou mais perto. Sim, era eles. Trouxeram vários querrions para dar nutrientes para ele. Fazia mó tempão que ele não via eles. Foi legal ver eles de novo. Os lobisomens viram a vila grande debaixo da árvore. Os goblins viram os lobisomens e ficaram com medo. O líder dos lobisomens rosnou e ficou indignado. O que tá rolando aqui? Quem são eles? Como ousam construir uma vila embaixo das copas da árvore do mundo? Que cara de pau! Outro lobisomem chamou os goblins de anões verdes. O MC ficou com medo. Putz, vai começar a treta entre goblins e lobisomens. Ryan virou para os lobisomens e perguntou ameaçador, o que eles estão fazendo aqui? Gonzales e Org se prepararam para atacar. Gonzales gritou, quem são eles afinal? Essa é vila de goblins. Melhor os bichos papão passarem longe daqui. Sakai não sabia como, mas isso tinha que parar. Ele sacudiu os galhos com força. Gonzales gritou, tá vendo? A árvore do mundo tá brava. Sakai nem quis dizer isso. Tava tudo muito ruim. Ele viu a Mako. Lá tava ela. Virou para ela e pediu para parar geral. Ela disse que entendeu e correu para os líderes. Chamou Ren e repetiu o pedido da árvore. Ren perguntou de novo, isso é verdade? Mako confirmou. Ren virou para Gonzales e pediu para ele parar. Sakai percebeu que esses lobisomens eram da turma dele mesmo. Gonzales ficou surpreso. Sério mesmo? Parou de provocar e se acalmou. Sakai pensou, graças a Deus o Ren conseguiu acalmar o Gonzales. Agora ele tinha que acalmar os lobisomens. O líder dos lobisomens perguntou de novo. O que eles disseram sobre a árvore do mundo? Ou será que os goblins vacilaram e querem sair do caminho dos lobisomens? Os parasitas que se acham donos da árvore. Ele ainda não se acalmava e queria brigar. A criança lobisomem virou para ele e disse que era verdade. Disse que o que a menina goblin contou para ele era tudo verdade. A árvore do mundo não queria que brigassem. A menina goblin conseguia ouvir a voz da árvore. Ela era a sacerdotisa dela. O líder lobisomem ficou surpreso. Como assim? Perguntou para a menina lobisomem. Você também ouve a voz da árvore? A menina confirmou. Perguntou de novo. Sério mesmo? Ela confirmou de novo. MC percebeu que tinha uma menina do lado dos lobisomens que também ouvia a voz dele. Talvez as crianças sejam mais abertas para isso. Graças a Deus. Sakai ordenou que não brigassem. As meninas disseram que sim. Entenderam. Viraram para a árvore do mundo e perguntaram se ela tinha mais alguma coisa para falar. Sakai decidiu que ia se comunicar com as duas. As meninas deram as mãos e passaram para os líderes delas. A árvore do mundo pedia para eles não brigarem e conviverem juntos. O líder lobisomem concordou, claro, se a árvore disse isso. Virou para as meninas e falou que parecia mesmo que elas ouviam a voz da árvore do mundo. Aí virou pro Ren e pediu desculpa por ter gritado. Quase fez besteira. Pensava que eles eram os vilões querendo usar a árvore do mundo. Ryan respondeu que quem devia pedir desculpa eram os goblins. Eles também tinham sido meio na deles. Ele sugeriu parar de ficar de papinho e ir com eles para a vila. Os lobisomens concordaram. Sakai ficou feliz. Lobisomens e goblins acharam um ponto em comum. Resolveram fazer uma reunião na casa do Ren. Aí saíram e o líder lobisomem anunciou. Beleza, tá decidido. Os lobisomens vão morar nessa vila. Vão conviver com os goblins e proteger juntos a árvore do mundo. Todo mundo ficou feliz com isso. E aí os goblins fizeram uma festa de boas-vindas para os lobisomens. No começo foi tenso, mas agora viraram camaradas. No fim, os lobisomens passaram a morar nessa vila. Goblins, aranhas, um orc e lobisomens estão morando aqui agora. O Sakai deu um nome pro chefe dos lobisomens, Lobão, e chamou a mina que conseguia ouvir a voz dele de Mimico. Os goblins e os lobisomens se davam bem porque os lobisomens são carnívoros e nem curtem verdura.
sacou? Mas todo lobisomem tinha uma força bruta. Mesmo nessa floresta, eles caçavam de boa. Então, eles saíam para caça direto. Por causa disso, os goblins também conseguiam comer carne com mais frequência, e ficavam mó felizes com isso. Lobisomens eram guerreiros massa, pegavam na caça fácil. Os goblins eram famosos pela inteligência e habilidade na construção. Todo mundo se ajudava. A Arashi e suas aranhas faziam roupa e cobertores para geral. Todo mundo ficava quentinho e de boa. Claro, os lobisomens tinham pelo, mas no frio do inverno ainda era osso. Mas com as roupas ficou mais suave. E assim, por um tempo, a moradia coletiva deles foi evoluindo. A gosminha ainda não sabia que lobisomens tinham aparecido na vila. E dessa vez, não era a gosminha comum que veio regar a parada. Dessa vez, quem veio foi a rainha. Os líderes viram ela e ficaram bolados. Ela falou que não tinha vindo nessa vila há mó tempão. O Hind ficou na maior surpresa. O quê? O que ela queria? Ela respondeu que era uma gosminha também. Veio regar a árvore do mundo. Perguntou para ele. Já acharam vizinhos novos? O Hind ficou pasmo e perguntou. É a mesma gosminha da coroa? Ela confirmou e falou que os filhos dela geralmente vinham aqui. Ele ficou na vibe boa e pediu para ela passar e ser hóspede. O chefe dos lobisomens pediu desculpa e falou que nem sabiam que ela estava indo para a árvore do mundo. Ela disse que estava suave. O Sicai entendeu na hora. Agora ele estava sendo regado por essa gosminha. Pelo visto, ela tinha evoluído de novo comendo os frutos dele e agora estava com umas características humanas. Mesmo sendo gosminha, era bonitinha. O Sakai resolveu chamar ela de Catarina. Ela foi trocar ideia com o chefe Goblin. O Rin perguntou qual era a dela. Ela perguntou se eles podiam morar ali também. O Rin respondeu, claro, não tô nem aí. Ela falou que se divertiam ali e achava que podia todo mundo conviver junto. Disse que dava para fazer várias coisas lá, tipo limpar o lixo, tirar toxinas. Assim eles fecharam com a Catarina e a gosminha também se estabeleceu na vila. O Sakai não deu trela. Na real, ele também devia uma coisa para eles. O Raya mostrou a casa para ela e falou que prepararam a casa para ela. Ela ficou feliz e agradeceu o Ring. Quando o lobão ia pescar, sempre chamava a Catarina para ir junto. Ela aceitava felizão. A Catarina e suas gosminhas viviam de boa na vila e todo mundo se dava bem com eles. E a vila perto da Árvore do Mundo ganhou mais uma raça de moradores. Tinha alguém de olho na vila perto da Árvore do Mundo. A Mako estava passando a fita pro Hind, mexendo os braços toda animada. O chefe da patrulha mais experiente falou que hoje também estava de boa. Era hora deles voltarem com o relatório pro Lord Makoro. O parceiro dele apoiou a ideia. Do nada, alguém atacou o pelotão deles. Era um grupo da igreja Elditchek. O líder do pelotão da igreja perguntou pros caras quem eles eram. Será que eram do time que queria pegar a árvore sagrada sem nem esperar resposta? Já partiram para cima da patrulha Makoro. O chefe da patrulha partiu para briga com eles. Mas a parceira dele tinha outra visão. Pediu pro aliado ficar esperto e com magia segurou o ataque dos membros da igreja. Quando a magia funcionou, ela gritou pro camarada que eles estavam saindo fora. No meio do teleporte mágico, os aliados sumiram. O pelotão da igreja ficou boiando. Cadê eles? O líder gritou que os estranhos tinham fugido. O destacamento da igreja voltou pro Pai Sagrado. Ele perguntou meio sem entender. O que tá pegando? Qual é essa confusão? O chefe do pelotão falou que a situação estava sinistra para eles. Outras forças também tinham se mexido. Não dava para duvidar que estavam mirando na árvore sagrada. O chefe falou que iam dar um jeito neles. Até agora, nenhum lado tinha mandado reforço. Estavam quase prontos para a briga. O Pai Sagrado xingou. Uns aventureiros queriam pisar na frente deles. Que pesadelo, véi. Mas era uma boa para mostrar a força deles. Não iam entregar a árvore sagrada assim. Não dava para vacilar. Tinha que partir agora. Levantou o punho e chamou os irmãos para reconquistar a árvore sagrada já. O pelotão, todo empolgado com a palavra do Pai Sagrado, topou na hora. Quando chegaram perto da árvore sagrada, ficaram de cara. Não só tinha uma vila construída ali do lado da árvore, mas também encontraram um pelotão de raças diferentes. O líder do pelotão soltou um que é isso, mano? O Rin e os aliados estavam na pegada guerreira, firmes e fortes. Em resposta, ele perguntou ameaçador pros visitantes quem que eram. Não deixam eles chegar na vila. O Pai Sagrado chegou junto e falou que eles eram a igreja Elditchek, mas como ousavam, uns monstros sujos, construir vila ali, que devolvessem a árvore sagrada na hora. O pelotão deles tomou posição de ataque e puxou a espada. O Gonzales falou que isso era mó papo egoísta. A árvore do mundo não pertence a ninguém.
O Ring concordou e falou que os adversários tinham juntado uma galera para querer a árvore só para eles. Quando os adversários avançaram, o Ring mandou os aliados não deixarem os inimigos chegarem perto. Ele, o Gonzales, e atrás deles o Orc Brucutu. Quando os adversários viram quem estava na frente, ficaram pasmos. Era um orc parrudo. O lobão juntou com os aliados e os membros da igreja ficaram sem reação, tipo mudo mesmo. O pelotão principal da igreja ficou boquiaberto. E não era só o orc ali. Os adversários partiram para os aliados, e nesse momento Arashi usou a magia dela. Ela criou uma onda de choque mágica que jogou os inimigos longe. Depois o lobão chegando, com um tapa da pata fez outra onda de choque que deixou os adversários boquiabertos. Eles foram arremessados mais longe ainda. O pai sagrado falou meio pasmo. Por que todos os monstros estão juntos? Isso não é normal. Ele xingou e mandou o pelotão recuar. Os aliados ficaram felizes. Tudo saiu redondo. A vitória era deles. Nesse momento, a Mako apareceu. Falou que o trampo estava bem feito e que a árvore do mundo queria trocar ideia com eles. Quando os líderes das raças chegaram perto da árvore, o Sakai agradeceu pela proteção que deram a ele. O Reed contestou. O que a árvore tá falando? Ela que tá protegendo a gente. Claro que a gente ia proteger ela. Ele ainda falou que graças à árvore avisar da chegada do inimigo, já estavam prontos para a batalha na hora. Sem isso, iam estar ferrados. O Sekai respondeu que ele tinha ouvido o barulho da briga quando a igreja Elditchek atacou os mercenários Makoro. Por isso ficou claro que algo estava errado. Foi bom ela avisar, mas mesmo assim a igreja Elditchek era gente chata e persistente demais. A árvore desconfiava que eles não iam desistir fácil. Na manhã depois do ataque da igreja, o Makoro chegou na vila com seus homens. O Sakai achava que o pessoal local via os humanos como inimigos, mas ele ainda achava que não iam dar trabalho. Ele deixou claro pro Ren que podia ficar tranquilo. O comerciante não era perigoso. O Ren perguntou se ele tinha certeza, mas como era a palavra da árvore, ele não tinha motivos para duvidar. Quando o Makoro entrou na vila, o Ren perguntou o que os humanos queriam deles. Todos os líderes das raças aliadas estavam atrás dele, e o comerciante estava meio perdido. Pediu para esperar. Explicou que não tinham mais intenções. O Ren falou que não parecia que o comerciante estava mentindo, mas era melhor não chegarem perto. Se quisessem alguma coisa, que falassem de onde estavam. Ele perguntou pro Ren se eles também estavam protegendo a árvore do mundo, se não estava viajando na maionese. O lance é que ele era um dos que a árvore tinha salvo. Então, estavam do mesmo lado. O rei acreditou que o Makoro estava falando a real. O mercador continuou dizendo que eles não tinham a menor intenção de fazer mal para a árvore. Na real, queriam proteger ela. Perguntou pros aliados. Vocês não viram o aviso que está embaixo da árvore? Fui eu que pus lá. Além disso, essas terras são minhas. Comprei esse território para ninguém meter o louco e estragar o santuário. O mercador falou que eles também protegeram a árvore dos doidos que apareceram ontem. Aí o RY perguntou. É verdade isso? Então eles estão de olho na gente também. Makoro respondeu que era tudo verdade, que eles estavam espionando a vila deles já fazia um tempão e sacaram que ninguém ali queria ferrar o santuário. Pelo contrário, eles faziam de tudo para proteger e não atrapalhavam a vida da galera. Ele percebeu que eles eram humanos e os que estavam na frente dele eram monstros, então decidiram não chegar junto. RY falou meio sem jeito que a galera deles tinha levado ataque da galera da igreja Elditchek ontem. Esses visitantes eram mais persistentes e perigosos do que pensavam, até decidiram atacar, e provavelmente voltariam com mais gente da próxima vez. O mercador disse que como a situação tinha ficado séria, ele estava propondo que eles se juntassem, e perguntou o que eles achavam disso, se iam fechar parceria para proteger a árvore do mundo. O rei pediu um tempo para pensar, e depois de refletir, percebeu que a proposta do mercador era tentadora. Eles também queriam proteger a árvore, mas será que tinham algum ganho além disso? Humanos às vezes são espertinhos demais. Makoro tirou uma parada da bolsa e pediu pro líder dar uma cheirada. Passou a bolsa pro Ren e perguntou o que era aquilo. Ren cheirou e disse que o cheiro era conhecido. Depois de abrir a bolsa, ele ficou surpreso. Pimenta, é isso mesmo? Makoro falou que sim, que era especiaria, um dos produtos que ele vendia. Perguntou o que eles achavam disso. Especiarias eram ouro no mundo dos humanos, mas eles eram monstros, não podiam entrar na cidade e não tinham grana. Eram muito inteligentes, tinham construído uma vila da hora ali, mas não tinham com quem trocar. Então ele propôs fazer comércio com ele. Ren ficou de cara. Comércio? Makoro explicou que, se eles criassem essa relação comercial, conseguiriam produtos novos para a vila deles,
e com isso, a vila poderia se desenvolver mais. Rand admitiu que até parecia bom, mas ficou bolado pensando, e qual é a dele nessa? Ele quer que eles deem algo único em troca. O mercador disse que tinha lobisomens como aliados, que eram caçadores brabos e isso poderia ser útil pra galera. Dá pra tirar muita coisa boa da caça, tipo peles e ossos que podem ser vendidos. RY entendeu o esquema e disse que então eles iam fechar negócio. Ele ainda falou, os goblins cultivam legumes, né? Isso também é um baita produto. A Catherine entrou na conversa e falou que ela, como slime, pode fornecer água pura da melhor qualidade. O mercador comentou que no mundo dos humanos, água pura vale uma nota preta. Perguntou para os moradores se eles tinham noção do que podiam oferecer, porque a água pura depois de purificada por slime é difícil de achar e o povo paga caro. RY ficou pasmo com isso. Ele completou que a Arachnine e as aranhas dela podiam fazer roupas bonitas. O mercador admirado falou, tá vendo isso? O valor da vila de vocês é gigante. Aí ele perguntou pro Rand, na moral, se tinham chegado a um acordo. Rand respondeu que o mercador estava certo. Era difícil negar numa situação dessas. Ele apertou a mão do Makoro feliz da vida e disse que fecharam parceria, iam cooperar. Depois convidou o novo aliado para continuar a conversa na casa dele, e o mercador topou na hora. Quando chegaram na casa do Rand, o Makoro viu a Miyako e deu um oi. Perguntou qual era o nome dela. O líder Goblin falou que a menina se chamava Miyako, que era sacerdotisa da árvore do mundo e podia ouvir a voz dela. O mercador ficou surpreso. Sério isso? Makoro confirmou e ainda falou que o Sakai queria falar com ele. Makoro ficou ainda mais surpreso, tipo, uau. Ele virou para a árvore e agradeceu de coração por ter ouvido ele. Foi graças a ela que ele tinha virado um mercador importante. Ele era muito grato, e sempre quis agradecer pelo que a árvore fez por ele. Sakai respondeu por meio do Makoro que quem devia agradecer era ele, que tinha ajudado muito. Já tinha feito o suficiente, tinha colocado o aviso e protegido ele dos sectários malucos. Pediu que agradecesse por isso. Aí a árvore virou para o guerreiro que tinha protegido ela, que até tinha levado uns ferimentos, e pediu que ele perdoasse. Sakai deu uma maçã pro guerreiro como presente, e quando ele mordeu a maçã, ficou pasmo ao ver que todas as feridas dele sumiram na hora. O guerreiro agradeceu de coração por esse presente maravilhoso. Sakai falou pro mercador que queria perguntar uma coisa. Ele não se metia nos assuntos da vila porque tinha previsto que isso podia rolar. Makoro disse que essa vila era uma boa parceira de comércio, e que graças ao assentamento, ficou mais fácil de proteger o lugar. O protagonista ficou surpreso. Tipo, ele não expulsou os goblins. O mercador disse que não era bem assim, ele estava meio por cima disso e nem tinha pensado muito no assunto. Foi assim que Makoro e os moradores fizeram um acordo para proteger o Sakai, a árvore sagrada, e ao mesmo tempo começaram a negociar. O mercador deixou alguns dos seus como observadores e mensageiros, deram um lugar para eles morarem. Agora até representantes dos humanos começaram a viver com os locais. Depois do acordo com o Makoro, a vida na vila ficou mais da hora. Apareceram especiarias e temperos, e com isso, a comida ficou mais variada. Antes a comida dos moradores era simples, mas agora mudou tudo, começou a ficar mais gostosa, e o artesanato começou a bombar. Quando chegou o primeiro lote de equipamentos, o Rand, o Wolf e o Gobshin ficaram de cara. Assim surgiram armas e ferramentas, tipo machados e pás. Todo mundo ficou empolgado. Antes eles usavam ferramentas simples, só o que os goblins conseguiam fazer com os materiais da floresta. E, falando nisso, todos os produtos eram de qualidade absurda, e os goblins curtiram demais o álcool dos humanos. Quando RY experimentou a bebida pela primeira vez, falou admirado que era muito gostosa. O mercador sorriu e disse que, se ele gostou, podia trazer mais da bebida na próxima. RY ficou feliz demais e agradeceu muito o aliado. Quando Makoro trouxe mais variedade de bebidas, os goblins quase beberam o dia todo. Todo mundo amava a nova vida na vila. E assim, se passaram vários anos. O Sakai cresceu e virou uma árvore gigante e linda, com a vila crescendo aos seus pés. Ele já tinha se achado grande antes, mas agora estava gigante. Era uma visão impressionante. Ele até começou a se achar uma espécie de divindade. Não tinha nada naquela floresta maior que ele. O Sakai se considerava o maior do mundo. E a vila também cresceu muito e se expandiu, já dava até para chamar de cidade pequena. Tinha suas lojas, barracas e lugares culturais. Além disso, a floresta também ficou bem maior. Com a expansão da cidade, o Sakai começou a se preocupar que podia acabar ferrando a floresta ao redor. Será que era por causa da energia que ele emitia? Mas aparentemente não precisava se preocupar,
porque agora de cima dava para ver bem o tamanho gigante da floresta. Começaram a chamar o lugar de Grande Floresta de Herjono. Por que esse nome? Tinha boatos que era nome de um dragão lendário, mas ninguém sabia os detalhes. A vila também mudou nas histórias pessoais. O Rand e a Mako, a mesma sacerdotisa da árvore sagrada, casaram e tiveram um filho chamado Ek. Apesar da diferença de idade, casaram porque o amor era real. A Mako cresceu e virou uma garota super gente boa e educada. O casamento deles foi top demais. O Benjamin, já crescido, bebeu demais e até dançou pelado. Quase todo mundo na vila tinha inveja do Rand, afinal, ele pegou uma noiva novinha. Mesmo assim, a vila respeitava ele pra caramba como líder confiável. Também o Gonzales e o Henry se uniram pra vida toda. Eles tiveram filhos gêmeos, um menino e uma menina, que receberam os nomes Rick e Sora. Os dois tinham mó talento para atividade física. Quando Gonzales viu os filhos treinando, ele gritava de alegria, falando que os moleques eram feras. O sangue dele tava na veia deles, na lata. A Sora levantou um porrete e disse pro pai que ia esmagar a cabeça de um javali com aquilo. Quando os gêmeos nasceram, a galera da vila fez festa também. Mas a mais doida de tudo foi a esposa do Benjamin. Ele casou com uma sacerdotisa lobisomem, aquela tal de Mimiko. A mina cresceu bem exigente e justa, tipo firmeza. Aí, do nada, ela chega no marido e chama ele na lata, toda direta. O Benjamin deu um pulo, surpreso, e perguntou o que rolava. A mulher ficou pistola. E ele ainda estava perguntando? Falou que ia cuidar da Emerald, não ia? A Mimiko veio com tudo, parecia uma fúria, porrete na mão. Ele se defendeu dizendo que só tinha esquecido da parada um pouquinho. O filho deles era meio goblin, meio lobisomem. Chamaram ele de Emerald, que é uma pedra preciosa. Na moral, esse moleque virou o primeiro representante da raça lobo-goblin. O líder dos lobisomens, o Wolf, casou com a mina mais gata lobisomem, a Hannah. Eles também tiveram filho, chamaram ele de Jonas. O moleque vai ter que virar o próximo chefe dos lobisomens. Teve mudança também no bando das aranhas. Debaixo do comando da Arasmini, apareceu uma espécie nova, as aranhas saltadoras. Elas eram pequenas, rápidas pra caramba, faziam o serviço de reconhecimento na floresta. Além disso, a quantidade de orcs na vila aumentou. Chegaram novos orcs na vila, e felizmente algumas minas orcs também. Aí já deu pra formar família e ter filhos. No momento, tinham uns 15 orcs morando na vila. As esposas e os filhotes estavam na responsa de proteger o lugar. Esses defensores desesperados eram capazes de dar um chega pra lá em qualquer um. Até a árvore mudou. Um dia, o Sakai sentiu que estava tremendo de leve, tipo um tremorzinho. Ele pensou, que tá pegando? Aí tremia mais ainda. A galera da vila também sentiu a vibe diferente e o tremor. De repente, a árvore brilhou toda, um clarão forte no contorno dela. Perto da vila, numa colina, tinham uns elfos. A ela viu a luz e falou na lata que era sem dúvida a árvore do mundo. O mundo árvore mesmo. Ela e o grupo levantaram as mãos e ativaram uns círculos mágicos no ar. Parecia que os elfos tinham caído numa espécie de transe, ficavam com as mãos pro céu, falando um tipo de feitiço. A galera da vila ficou toda confusa. Que parada era essa? O Ryan disse que nem fazia ideia do que estava rolando. Aí os elfos chegaram e do nada apareceu o círculo mágico. A Mako, com raiva, pediu pros visitantes pararem com aquilo. Perguntou o que eles queriam. A ela, irritada, chamou eles de monstros patéticos e sem importância e ainda disse que ia destruir geral ali mesmo. A mina elfa criou um vortex mágico poderoso e gritou: "Isso é pra nenhum parasita atrapalhar a vida da árvore do mundo." Aí chamou o vortex para destruir os inimigos. O céu escureceu na hora, tudo tremeu. Naquele momento, o Sakai chamou os elfos para pararem. A ela ficou de cara, a árvore do mundo estava falando. Ela parou o ataque mágico e toda empolgada perguntou: "Esse voz linda era dele?" Era sim, dela. A ela Sakai ficou passada. Será que ela estava ouvindo a voz dele? Os elfos choraram de emoção e perceberam que podiam ouvir tudo. Eles eram os escolhidos da árvore do mundo. Enquanto a árvore do mundo existisse, esse mundo ainda tinha esperança. O Sakai ficou bolado. Parece que todos os elfos ouviam a voz dele. Massa. Aí a conversa ia ser rápida. Ele falou que brigar era proibido. Os elfos ficaram pasmos com as palavras dele. A ela apontou o dedo para a galera da vila e ficou indignada, chamando eles de monstros. Naquele momento, a boca da mina foi coberta com uma teia de seda. A Arasmini desceu até eles. Pediu para todo mundo ficar calmo. Falou que todo mundo ali vivia em paz. O Sai falou que se os elfos estavam do lado dele, era melhor todo mundo se entender.
A ela nem tentou resistir mais. Se a árvore do mundo falou, quem era ela para discutir? Ela se virou para os goblins e pediu desculpa por ter chamado eles de monstros insignificantes e patéticos. Também pediu desculpa pela encrenca que causaram. A Mako ficou pistola na mente. Ela falou que a gente era insignificante. O Ren ficou bolado com o arrependimento da mina, mas falou que estava de boa. A Mako perguntou por que eles tinham vindo. Será que tinha a ver com a árvore do mundo? Ela falou que essa árvore queria perguntar isso para eles. A ela perguntou surpresa para Mako. Ela entendeu a árvore do mundo. A mina respondeu de boa que sim. A ela falou que a árvore do mundo anterior já tinha morrido. O Sai ficou surpreso. O que ela falou? Mas aí sacou o que rolava. Acontece que ele era a próxima árvore do mundo, e tinha uma antes dele, que já tinha morrido. A ela explicou que a árvore anterior morreu recentemente. Por isso eles tinham vindo procurar uma nova. Eles tinham viajado mó longe até chegar ali e ficaram de cara ao ver que uma cidade tinha crescido em volta da árvore do mundo. O Sakai pensativo falou que a árvore do mundo estava morta. Perguntou para ela, o que é essa árvore do mundo? Quantas delas tem nesse mundo? A mina respondeu que só pode ter uma dessas na vida. A maior árvore do mundo vira a árvore do mundo. Quando ela vira maior, a anterior murcha na hora. O Sakai ficou bolado. Então quer dizer que a árvore anterior morreu por causa dele. Ele falou alto que os goblins tinham chamado ele de árvore do mundo antes. A mina elfa respondeu que provavelmente eles sentiram que ele estava destinado a ser a nova árvore. Tipo uma premonição. O protagonista ficou de cara. Sério? Mas mesmo assim foi culpa minha que a árvore anterior morreu. Ele ficou de coração partido por isso. A ela sorriu e disse que não era culpa dele, nada a ver. Era o mundo deles. Já estava escrito. Quando algo novo aparece, o velho tem que morrer. É o curso natural das coisas. O protagonista pensou que era assim mesmo. A ela continuou que os elfos não iam mais tentar ferrar com a cidade. Pelo contrário, estavam felizes de conhecer todo mundo. O protagonista falou que não tinha problema eles ficarem. Mas o que os goblins achavam? A Mako respondeu que nem eles tinham problema. Os elfos eram o povo da árvore do mundo, então não dava para expulsar eles. O Sakai entendeu a fita toda. Expressou a esperança que todo mundo se desse bem. E assim os elfos entraram para a cidade. Tudo foi resolvido rapidão. A questão estava fechada. Parecia que eles sabiam muito sobre a árvore do mundo. O protagonista queria que contassem bastante para ele. A ela se virou para ele e apresentou o Sakai para todos os elfos. Os nomes deles eram Eli, Aron e Elina. Ele achou que os elfos estavam se apresentando, mas os nomes eram todos parecidos e ia ser mó trampo lembrar. Cada um tinha uma cara perfeita, sem nada de diferente. Para falar a real, era difícil até distinguir um do outro. Mas eles eram muito espertos e tinham magia também. Mas será que eles iam conseguir se dar bem com os lobisomens e goblins? Isso deixou ele preocupado. Mas, no fim, foi à toa. Eles logo acharam trabalho na cidade e garantiram um lugar. Conseguiram acender fogo na hora, só com magia, deixando a galera da vila pasma. O Wolf ficou feliz porque eles podiam criar um container de gelo para conservar carne e também secar roupa rapidão. Mas quando os elfos chegaram, não tinha casa para eles. A Mako pediu desculpa dizendo que, por enquanto, iam ter que ficar na sala de conferência. Não tinha casa livre para eles. A ela perguntou na moral, se não tem casa, será que eles podem construir umas novas? O RY falou que era verdade. Os goblins sabem construir bem, mas não usam magia para isso. Eles não iam conseguir montar uma casa numa noite só. Primeiro, tinham que preparar o material, que ia levar uns dias. A ela discordou dele. Ela não estava falando que os goblins deviam construir as casas. O Rin ficou surpreso. Como assim? O que ela está querendo dizer agora? Ela respondeu que a árvore do mundo podia ajudar nisso. Com esse poder, construir casas ficou moleza. A mina perguntou para a árvore se ela ia ajudar eles. O Sakai não estava contra. Mas mesmo ela falando isso, o que é que ela podia fazer, né? O máximo que ela conseguia era soltar uns galhos. A ela perguntou, meio besta, se ele ainda não sabia de todos os poderes dela. Com o poder da árvore do mundo, construir casa é fichinha. A árvore antiga já tinha construído uma galera de coisas para eles, não só casas. O protagonista ficou bolado, não fazia ideia que dava para fazer aquilo. E como que ele ia fazer isso? A mina explicou que a árvore velha mudava o formato das raízes, só isso. Uma casa inteirinha podia sair só das raízes. Agora tudo fazia sentido para ele. Raízes, mano, mó viagem. Ele nem tinha pensado em usar as raízes assim. Já tinha usado antes, virando elas em legumes. Será que dava para virar mais coisa que legumes?
O protagonista pediu para os parças esperarem um pouco, ele queria tentar fazer algo na hora. Se deu a missão de fazer as raízes saírem para a superfície. Quando ele fez isso, uma casa toda sólida cresceu na frente dos olhos pasmos da galera. O Ryan não acreditava no que via, que tinha saído tudo daquele jeito. O Benjamin também ficou de boca aberta. Aquilo era coisa divina, uma casa inteirona em um estalo. Mas aí, algo deu ruim e a casa desmontou na hora. A galera ficou bolada. Como assim isso aconteceu? Uma casa feita pela árvore do mundo, mano. A ela comentou que parecia que o protagonista ainda não tinha sacado todo o seu potencial. Apesar do tamanho, ele ainda estava crescendo. A árvore antiga também tinha falhado na primeira tentativa. O protagonista riu sozinho. Ou seja, ainda dava para crescer mais. Talvez ele precisasse usar mais a imaginação para fazer coisas muito mais da hora. Mas ele ficou meio chateado. Achou que tinha mandado bem de primeira, mas caiu rápido. Pena, ele queria ser útil falando alto. Pediu desculpa pra galera por ser meio inútil. O Ryan discordou. Falou o que tu tá falando? Não fica se rebaixando assim não, mano. Além do mais, valeu a pena. Mesmo a casa caindo, eles conseguiram o material para construir. Eles iam montar de novo, iam economizar mó tempo em vez de construir do zero. O Sakai suspirou, falou que tinha entendido tudo e ia tentar de novo. Botou umas raízes para fora. O Ryan falou que podia cair de novo, mas não via problema nisso. Só precisavam reforçar, só isso. Aí construíam rápido uma casa simples. A ela achou a ideia boa e agradeceu o chefe da cidade. E assim o protagonista fez uma fundação com raízes, os goblins reforçaram e continuaram a construção. Depois de algumas horas, os goblins construíram casas grandonas, boas para passar a noite. Além disso, o protagonista foi pegando o jeito da habilidade aos poucos. Logo, a ajuda dos goblins foi ficando mínima e eles conseguiram criar uma casa bonita. O Ryan ficou de verdade impressionado, falou que era simplesmente inacreditável. Ia levar mó tempo para eles construírem uma casa forte daquela, mas a árvore fez na hora. O Benjamin falou que também era a primeira vez que trabalhavam junto com ele e a árvore do mundo. A ela agradeceu geral que ajudou. Como acabaram as casas, eles queriam tomar banho. Ela perguntou pro Ryan, tem banho aí, né? O chefe da cidade perguntou, surpreso, o que é isso? Ela riu no começo, depois perguntou irritada, não tem banho em toda a cidade. O Benjamin, confuso com a reação dela, falou que tinha um rio do lado. Isso era o suficiente. A ela ficou indignada, falou que não era nada disso. Agora que ele falou, ela percebeu bem a sujeira nos corpos sujos deles. O Ryan ficou pasmo, falou que ela tinha imaginado tudo errado. A mina falou irritada para a árvore que eles precisavam construir um banho público logo. O Sakai disse que ia tentar. Então, a pedido dos elfos, decidiram fazer uma casa de banho. Igual antes, ele criou os materiais e os goblins montaram tudo. A construção foi supervisionada com cuidado pelos elfos. Com a magia deles, era fácil carregar os materiais pesados. Em parceria com os goblins, a construção rolou liso e os elfos conseguiram ferver água quente com magia doméstica. Algumas horas depois, o banho público estava pronto. A aparência fazia os olhos de todo mundo brilharem. Ficou lindo demais. Quando o Hind e o Wolf entraram, o Ryan admirado falou que um prédio inteiro com água quente era luxo puro. O Wolf soltou um suspiro de tão quente que estava. A Ellie sugeriu que eles mergulhassem na água para sentir na pele. Ia ser muito mais eficiente que tomar banho no rio e muito mais gostoso. Os aliados aceitaram a ideia. Quando uma bacia gigante foi cheia com água quente, vários olhos foram adicionados. O Ryan e o Wolf mergulharam nela. Nem precisa dizer o prazer que sentiram ao tomar banho. A admiração e o conforto não tinham fim. Naquela hora, a ela também estava tomando banho, curtindo a água. O Ryan gritou para ela que era muito massa. Ela riu e falou que, claro, isso fazia parte da cultura élfica, um banho público. Aí ela percebeu que a voz dele estava ali perto. A elfa se virou e viu o chefe da cidade com o Wolf. Ela gritou histérica. O que eles estão fazendo aqui? Tem um lado do banho pros homens. Manda eles pra lá. O RY ficou boquiaberto. Ainda tem um lado só pra homem? A ela ficou bolada e usou magia para mandar eles para a parte deles do banho. Com a chegada dos elfos, a cultura chegou na cidade. No banho público, os homens começaram a tomar banho separado das minas. Mas, só para garantir, tinha também um banho misto para os velhos e famílias. A novidade foi aceita com bom moral pela galera da cidade. O Sakai suspirou e pensou que estava muito cansado hoje. Também queria se jogar numa fonte quente, ou pelo menos numa água fresquinha. Já era noite.
A cidade estava de boa, descansando. O protagonista ouviu o barulho de passos e viu a ela com os aliados. Estavam com baldes de água na mão. Ele pensou agradecido, que eles tinham ralado pra caramba por isso. Quando chegaram perto, a ela virou pra ele e falou que ele tinha feito muito por eles naquele dia. Eles não tinham nem palavras para agradecer. Ele devia estar cansado, precisava descansar bem. Os elfos jogaram a água da vida nas raízes dele. Ele pensou com prazer como aquilo era bom. Ele estava vivo de novo. Na manhã seguinte, percebeu que ainda estava cansado. O protagonista ficou pensando se era porque tinha usado muita força ontem. Parecia que sim. Uma força tão poderosa não dá para usar sem limites. Tem que ligar a imaginação, usar a cabeça. Se ele tivesse cérebro, estaria cansado. Aí o protagonista ficou na dúvida. Será que a árvore tem cérebro? Quando criou os legumes, não estava tão cansado. A casa era bem maior e ele estava criando mais que o normal. Ele também sentiu que tinha diminuído um pouco na altura por causa das raízes que usava. Precisava treinar mais para usar esse poder com jeito. E ainda tinha uma coisa que apareceu com a chegada dos elfos. Era o álcool élfico. O Wolf curtia muito essa bebida por ser doce. Ele sentia o calor se espalhando pelo corpo depois de beber. O Ryan estava curioso para saber como fazia. O Sakai ouviu falar que, segundo boatos, precisava de saliva élfica para fazer essa bebida. Bem, todo élfico era bonito, então não era problema. O álcool deles também tinha efeito de melhorar a saúde. Diziam que prolongava a vida. O protagonista via os aliados curtindo a bebida e achava que não era tão importante assim para eles. Todo mundo amava álcool ali e estava feliz com isso. O número de moradores da cidade tinha aumentado bem. Eles até se organizaram em bairros. Era mais ou menos assim. Em quantidade, tinha uma árvore do mundo, 150 goblins, 90 lobisomens, 30 elfos, 25 humanos, 5 aracnídeos, vários outros monstros parecidos com aranhas e 15 orcs. Tinha também uma mini slime, vários monstros slime e 5 goblins lobos. Os aracnídeos viviam na copa da árvore do mundo, e os bairros das raças ficavam na base da árvore. O povo do mercador Makoro, que tinha chegado para observar, no começo não entendia como dava para morar junto com monstros, mas agora eles viraram amigos de todo mundo. Ah, e se alguém perguntar pro protagonista por que ele não fala muito dos aracnídeos, é simples. Eles moram no topo da árvore, não embaixo, e não se comunicam muito com os que estão lá embaixo. Eles comem os frutos da árvore, estão sempre evoluindo, e curtem costurar roupas. Por isso, eles se davam bem com geral. O lugar onde moravam e os hábitos deles eram diferentes do resto da galera. Os aracnídeos só desciam na base da árvore nos feriados, tipo umas poucas vezes por ano. Ah, e sobre feriados, os elfos rezavam toda a noite. Eles se reuniam em volta da árvore todo fim de tarde e faziam suas orações.